A gente está recebendo aqui no estúdio do Balanço Geral a psiquiatra doutora Lívia Penteado. Boa tarde, doutora. Muito obrigado pela sua presença. É um tema muito importante. Sim. A gente está debatendo, porque a gente está vendo ali a questão do K9, mas tem outros tipos de droga, não é verdade? Agora, o que faz, primeiro de tudo, o que faz uma pessoa chegar nesse estágio, entrar no mundo das drogas, né? Existem explicações, tem pessoas que são mais suscetíveis a se tornar uma dependente química, é isso? Sim, tem pessoas que têm mais... Bom, a primeira coisa que faz é a curiosidade, né? Então a adolescência é uma fase bem... para os pais têm que cuidar bastante. E doenças mentais não diagnosticadas. Então, por exemplo, jovens com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade são mais curiosos, impulsivos e destemidos. Então, é um público que tem muito mais chance, se o amigo oferecer uma droga, ele querer experimentar, ele não ter medo, né? Pessoas com depressão têm muito mais chance de entrar para uma dependência química se começarem a usar, inclusive de álcool, de remédios controlados, né? Como os faixa preta. Pessoas com ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, toque. Então, toda vez que existe um sofrimento psíquico grande, é muito comum que elas também busquem um certo alívio nas drogas, como o álcool, o cigarro, ou nas drogas ilícitas mesmo, né? Problemas familiares, de trabalho, dificuldade financeira, por exemplo, acaba levando a pessoa para esse caminho. E a porta de entrada, muitas vezes, é o álcool, que é uma droga lícita que está aí, né? Quanto menos suporte familiar, suporte social a pessoa tiver, mais exposta ela está a esse risco, né? Muito mais exposta ela está a experimentar e a desenvolver uma dependência. Agora, o que leva a pessoa a usar, por exemplo, um K9, uma droga mais pesada, né? Existe todo um processo aí, né, que você estava falando. Olha, tem pacientes que eles entram em drogas, entre aspas, pesadas, inicialmente. Por exemplo, eu já tive paciente que falou, olha, eu nunca tinha usado nada, eu experimentei crack uma vez e em pouco tempo eu já estava dependente, com 20 anos, e não tinha feito, nunca tinha usado, não bebia, não usava maconha, então assim, não necessariamente seja uma regra, né? Então é importante, sempre, a família tem que sempre vigiar, porque isso geralmente começa na idade mais jovem, né? Então a predisposição ao uso de drogas, então é importante os pais sempre estarem supervisionando, né? Com quem que meu filho está andando, como é que é a cultura dos pais dos amigos do meu filho, será que essas pessoas... Porque muitas vezes a droga começa em casa, né? Então, por exemplo, o filho usa crack ou cocaína, mas o pai tem um alcoolismo social, bebe muito, bebe todo final de semana, que é extremamente comum, né? E passa como se fosse uma coisa social, e na verdade é uma dependência de álcool. Ou, por exemplo, a mãe pode ser dependente de remédio. Ela não passa no psiquiatra, toma por conta, compra sem receita e se entope. Por exemplo, toma um monte de remédio, né, para apagar uma depressão, um conflito conjugal, né? E aí esse filho ali desassistido, com essa predisposição, de repente pode vir alguém oferecer maconha, álcool, outras drogas, e ele vai ter uma predisposição maior, né? É genético a dependência química? Pode ser também? Também, né? Todas as doenças... a dependência química, ela é considerada um transtorno mental, né? Então, todas as doenças, elas sempre são uma mistura da genética com o ambiente. Então, vamos supor que você tem uma predisposição... Porque é só a gente ver, né? Tem quantas pessoas tiveram dependentes químicos na família, pais e mães alcoólatras, e nem bebem, de tanta preocupação que as pessoas não querem viver aquilo de novo na vida delas, né? Então não é uma sentença. Alguém na minha família era dependente químico, tenha mais cuidado. Até com álcool, né? Não fume, porque a tendência sua a desenvolver uma dependência vai ser maior. Tem gente que acaba usando, mas não se torna um dependente, é isso? Depende de cada pessoa. Também tem esse fator, né? Assim, toda substância que causa dependência, ela tem certas características. Então, primeiro é que ela age no cérebro, no sistema nervoso central, e ela causa um prazer, uma euforia, um bem-estar. Por isso que a gente quer usar. Se ela fosse ruim, ela causaria uma repulsa, certo? Só que além disso, ela tem um outro efeito que é a tolerância. Então, por exemplo, se no começo, um vinho, por exemplo, um álcool, no começo, com uma tacinha, eu consigo relaxar, meu corpo acostuma. E eu vou precisando, criando aquela dependência, e eu vou precisar depois de uma garrafa para relaxar. E quando eu vejo, eu vou desenvolvendo uma dependência, né? Quando eu tento me afastar da substância, eu me sinto mal, eu tenho sintomas de abstinência, né? Eu sinto ansiedade, eu sinto desejo de usar, né?
e cada vez mais a minha vida vai girando em torno daquela substância. Então a dependência, quanto mais grave, mais a pessoa para de fazer outras coisas para estar girando em torno daquela substância, né? Então, por exemplo, um encontro não tem graça se eu não beber, ou nada tem graça se eu não estiver usando uma determinada droga. Até que a pessoa abandona tem pacientes que eles já não começam a usar droga em festa, com os amigos, e depois eles passam a usar sozinho em casa, né? Ou escondido, ou em algum lugar, ou na rua, né? Então, a vida da pessoa passa a girar em torno daquela substância. Agora, é lógico que a gente está aqui orientando todos os jovens, crianças, toda a família que está assistindo a gente a não trilhar esse caminho que pode ser o abismo, realmente, como a gente vê em vários casos, lá em São Paulo, na Cracolândia, aqui em São José do Rio Preto mesmo, a gente tem vários usuários espalhados pela rua e muitos dentro de residências, até levando uma vida quase que normal. Sim. Mas qual o caminho da libertação do uso de drogas, da dependência química? A gente fala e falou ao longo dos tempos aí, né, sobre a internação imposta, compulsória, né, obrigatória, né, sem a pessoa querer. Esse é o caminho, ou a própria pessoa também pode? Ou não é todo mundo que consegue se livrar da dependência química? É muito importante a sua pergunta, né? Isso traz uma confusão. Então, assim, existe o dependente químico que ele tem noção da própria doença, então ele tem a capacidade de chegar numa consulta e fala: eu estou dependente de tal droga, ou de mais de uma, né? Às vezes é álcool, maconha, cocaína, às vezes ele tem uma droga de preferência, mas assim, eu estou dependente, eu quero parar e não consigo. Essa pessoa, é possível que você faça um tratamento voluntário, né? Às vezes indo no consultório, e sempre multidisciplinar. Não funciona só tomar remédio. Tem que ter terapia individual, com um profissional especializado em dependência química, tem que ter terapia familiar, né? Às vezes uma assistente social ajudando, o médico psiquiatra medicando, né? Medicando não só a dependência química, mas outros transtornos psiquiátricos, como eu já expliquei, né? Uma hiperatividade, uma ansiedade, uma depressão, né? Então, essa equipe multidisciplinar, aí você vai fazer essa tentativa, né? Só que tem pacientes que eles estão se colocando completamente em risco, né? Então, às vezes, eles estão desaparecendo o final de semana todo, ou eles estão entrando em coma, eles estão tendo risco de uma parada cardíaca, de uma overdose, né? E eles negam. Você pergunta, você usou? A pessoa nega. Você faz um exame toxicológico e é constatado, ou a família sabe. Às vezes a pessoa nega, mesmo sendo evidente o uso, né? Então, quando o paciente está se colocando em risco e ele não percebe o próprio adoecimento, né, ele já está numa dependência severa, aí às vezes é necessário o tratamento com a internação compulsória, né? Mas tudo é feito dentro da lei, a família tem que assinar a ter ciência, né? Os hospitais comunicam, eu creio que é o Ministério Público, né? As instâncias. Então, toda a internação ela é juridicamente protegida, né? Mas nesses casos que as pessoas negam e as pessoas não têm a vontade de se livrar porque já está totalmente atrelado. É possível? Sim, é possível. 100% ou depende muito? Na verdade, isso dentro da psiquiatria, isso ocorre não só para dependência química. Qualquer doença mental grave, seja dependência química, com ou sem outro transtorno psiquiátrico, ou outro transtorno psiquiátrico, por exemplo, uma depressão grave, um toque grave sem dependência química, ou mesmo que seja só a questão da dependência química, se o paciente está se colocando em risco, ele vai a óbito. Então você tem que intervir voluntariamente, porque no decorrer da internação, sendo medicado, ficando longe da substância química, ele vai recuperando as condições mentais dele e aos poucos ele pode evoluir para uma percepção da situação, uma melhora, e aí ele ter chance de recuperar a saúde mental dele, física, né? Porque a droga degrada o físico também. E a pessoa está totalmente doente. Exato. E aí fazer essa recuperação, né? E também temos que fazer o diagnóstico, o médico tem que fazer o diagnóstico, se o paciente pode ter desenvolvido uma doença psiquiátrica secundária ao uso de drogas, como uma esquizofrenia, um surto psicótico. Por exemplo, a gente está vendo esse K9 aí, que é a droga zumbi, a pessoa fica totalmente alienada ao mundo que está ao redor dela, ela coloca ela em risco e outras pessoas também, né? E causa nela, por exemplo, no cérebro, deve causar danos irreparáveis. Então, as drogas sintéticas são muito perigosas, todas as drogas são perigosas, né?
E o uso recorrente das drogas leva a danos físicos no cérebro. Então, a pessoa ela pode ter um efeito de confusão mental ali na hora do uso, mas no longo prazo aquilo pode ir cronificando e gerando perda de memória, perda de atenção, sintomas psicóticos. O álcool também pode causar danos? O álcool é uma das drogas mais terríveis, porque ele é liberado, né? Então, muita gente tem pacientes alcoólatras em casa, mas assim, meus pacientes falam, né? Eu falo pro meu pai que ele precisa vir aqui, doutora, se tratar, mas ele fala que ele não tem problema com a bebida. Mas aí bebe e cai, ou atrasa para o emprego, ou a família causa constrangimento, tem alteração de comportamento, ou simplesmente o cardiologista falou, se você continuar bebendo, você vai morrer, seu fígado não vai aguentar, etc. E a pessoa, mesmo sabendo dos riscos, ela continua no uso. Isso é uma das características da dependência química. O caminho é procurar um profissional da psiquiatria. O caminho é procurar saúde profissionais. O sistema público de saúde tem esse caminho? Tem. Geralmente a entrada é pelo médico psiquiatra. Pode ser pelo posto de saúde, pode ser pelo psiquiatra do seu convênio, um psiquiatra particular, pode ser por um pronto-socorro de psiquiatria ou um pronto-socorro geral mesmo, onde tem os clínicos. O paciente ou a família aborda o clínico e fala, a gente quer ser encaminhado, né? O paciente usou, está intoxicado, eles vão dar o suporte básico, estabilizar o paciente e encaminhar. E aí o psiquiatra, né, junto com a família, com a equipe, vai avaliar o grau da situação que a pessoa se encontra, ver se vai ter que encaminhar para uma internação involuntária ou um ambulatorial, Entendi. Né? Tem os serviços também públicos, que são os hospitais dia, os CAPs que a gente fala, né? Onde eles tratam exclusivamente dependência química. Então, você pode ir até todo dia lá, passar com psicólogo, terapeuta ocupacional, médico psiquiatra, receber medicação do governo, né? Então, assim, existe saída, sim, e eu acho que a gente tem que ser firme com o familiar que está doente. Quem está doente tem que procurar ajuda, não fique tentando se enganar. Não, eu vou melhorar sozinho, eu vou parar. O famoso eu paro quando eu quero, né? Com certeza. E eu consigo parar quando eu quiser, né? Quando eu quiser, eu vou parar. É lógico que a gente tem muitas pessoas em casa que de repente queiram fazer perguntas na rede social sua. Sim. Está no Instagram? Sim, minha rede social, posso falar? Pode falar. É o DRA, né, de doutora, underline, que é aquele risquinho embaixo, Lívia Penteado. Eu sou médica psiquiatra, né, então as pessoas podem mandar a pergunta lá pelo Instagram ou pelo Facebook. Até porque a nossa tentativa é de ajudar, né? Ajudar, isso daí é uma utilidade pública. Sim, se alguém, Lívia, eu tô com essa situação, o que eu faço com meu familiar? Eu ajudo a encaminhar, ajudo a orientar. Tá certo. Tá, doutora, muito obrigado pela sua presença, muito válida a presença da senhora aqui. Tá bom? Tá, uma ótima tarde. Obrigada.